Olha só, pessoal, as buscas entram no segundo dia após chuva que deixou 36 mortos em Juiz de Fora e Ubar, na zona da Mata. O temporal deixou 30 mortos em Juiz de Fora e 6 em Ubar, para trazer os dados corretos e estratificados para vocês. Entre as vítimas estão 5 crianças com idades de 2 a 11 anos, além de 2 adolescentes de 13 anos. Todos morreram em decorrência de soterramentos. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, aponta para essa quarta-feira risco muito alto de novos deslizamentos e enxurradas em Juiz de Fora. A previsão ocorre por causa do solo encharcado e a previsão de continuidade da chuva forte nos próximos dias. Ou seja, Eduardo, uma situação está muito difícil, muito complicada, pode piorar ainda hoje. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ô Júnior, nada está tão ruim que não possa piorar. E aquilo que a gente repete ano após ano, chuva após chuva, a gente tem que repetir mais uma vez. Além do que tem dito, do que nós já dissemos ontem aqui, vamos a alguns aspectos. Primeiro deles, não deve ser surpresa para ninguém que morra gente de Juiz de Fora, embora isso doa bastante. Por quê? É a 9ª maior população do Brasil vivendo em área de risco. 130 mil pessoas Juiz de Foranas vivem em locais sujeitos a deslizamentos, inundações e enxurrada. Quem diz isso é o Senadem, que é esse instituto ligado ao Ministério da Ciência e que estuda, que sabe o que está dizendo. E detalhe, hein? Entre 1.942 cidades estudadas, Juiz de Fora então é a 9ª. No caso de Minas Gerais, tem 2 cidades que ainda estão na frente de Juiz de Fora, com maior risco, que são Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. Então, se não forem adotadas providências, depois que a água derramar, não adianta chorar. Não adianta chorar. A prefeita ontem na coletiva falou que diante de um temporal daquele se sente impotente. Ela falou, a gente sente uma sensação de impotência. Acontece que está no site do UOL aí para todo mundo ler, que ela entregou documentos pedindo recursos ao governo federal 3 anos atrás, em 23. E o governo federal liberou 21 milhões e 600 mil reais. A prefeitura de Juiz de Fora não entregou documentos até ontem. E não entregando documento, não pegou o dinheiro para fazer as obras necessárias. Outra coisa, e por favor, gente, compreenda, hein? Eu não estou tripudiando em cima da tragédia. Pelo contrário, eu quero que o Papai do Céu proteja a todos e dê força a essas famílias que sofreram. Mas a gente tem sempre que lembrar o perigo da arrogância. Tem uma brincadeira histórica, né, João? De Juiz de Fora brincando com o Belo Horizonte, que vocês não têm mar, né? Uhum. A coisa virou, amigo. O que os especialistas estão dizendo, já ouvi vários deles, é que o fato de essas encostas indevidamente ocupadas de Juiz de Fora estarem voltadas para o mar, para o oceano, facilita o recebimento direto de umidade vinda do mar, entendeu? O oceano mais quente potencializa a evaporação e a instabilidade. Ou seja, o que era um fator de brincadeira dos Juiz de Foranos com os belo-horizontinos, agora virou. E considerando que, embora muita gente continue dizendo que é mimimi, considerando que todos os entendidos dizem que a tendência dos oceanos é ficarem cada vez mais quentes, maior será o risco das encostas de Juiz de Fora. Por último, Júnior, para que ninguém insista, perto de mim pelo menos, continue falando que é bobagem esse negócio de aquecimento. O Fernando Coura, que o senhor conhece, que boa parte dos mineiros conhece, um grande executivo da área da mineração, tem uns 4 ou 5 cursos de engenharia. O primeiro é o de Minas, na Ouro Preto, mas tem mais uns 4. Ele falou comigo ontem, Eduardo, 180 milímetros de chuva em 2, 3 horas, não há engenharia que suporte. Olha a gravidade do que nós estamos falando. Então você junta uma chuva inédita com um volume insuportável numa cidade despreparada com uma prefeitura omissa. Resultado, tragédia. Ô Rita Mundim, queria te ouvir. Ontem a gente falava desse assunto aqui, mas ainda com um assunto muito quente, né? Agora deu tempo da gente digerir um pouco tudo que está acontecendo, apesar da tragédia estar em curso, né? Os números chegam, são assustadores, mas queria te ouvir e saber o seu olhar sobre essa história. Bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Ontem, na hora que a gente começou aqui o Conversa, a gente sabia da tragédia, mas a gente não sabia da magnitude da tragédia pelo volume de água que atingiu a região e que ainda vai atingir mais. Ontem também eu tive a oportunidade de participar do Conversa à noite. E aquilo, a gente passa o dia triste, né? E vai pensando, né, no que poderia ser feito ou que deveria ter sido feito para minimizar essa tragédia. E aí, gente, eu acho que o poder público ele está muito defasado em relação ao uso dos dados, das estatísticas, mapeamento de território, porque a FIENG, sempre à frente, colocando estudos na mesa, ela fez um estudo sobre os desastres hidrológicos entre 2020 e 2023 no Brasil. E Minas Gerais foi o estado mais afetado, acima do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. E foi feito, inclusive, um levantamento da perda que isso provocou em termos de Brasil, em termos do estado. E o grande problema, né, porque depois que a tragédia passa, a cidade tenta voltar ao normal, você tem uma destruição muito grande de infraestrutura, de pontes, de rodovias. Então a economia sofre muito. E nada tem sido feito nos últimos anos em termos de estudos preventivos, de ações preventivas e principalmente, eu falo muito quando eu estou conversando, quando eu estou dando uma palestra, no mundo de hoje, seguro faz parte do preço. Então é necessário que haja uma preocupação das pessoas, das empresas, das indústrias e dos municípios em segurarem as obras públicas, em fazerem alguma coisa para que a recuperação desses equipamentos públicos seja a mais rápida possível, porque depois vem um problema muito sério de logística de tudo. Escolas são destruídas, hospitais são destruídos, então é muito sério e não existe estudo por parte do poder público. Então, gente, bate na porta da FIENG, vamos conversar todo mundo junto e misturado para minorar essas situações que serão cada vez mais recorrentes, não só em Minas como no Brasil. Marcelo da Fonseca, o problema disso tudo é que a preocupação do mundo político, até de nós da imprensa, né, nossa cobertura volta muito para esse lado, quando acontece uma tragédia dessa magnitude. Tirando isso, a gente fica meio tangenciando esse assunto e não bate de forma firme, pelo menos eu olho dessa forma. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. É exatamente isso, né, Júnior? Quando a gente vê, né, o governador foi em Juiz de Fora, o presidente Lula mandou a equipe em Juiz de Fora, tudo isso é essencial, é importante, né, que as equipes dos governantes estejam lá para prestar esse auxílio, né, para buscar salvar vidas, mostrar que está sendo feita alguma coisa de forma emergencial, mas eu acho que a palavra que fica faltando é a prevenção. E aqui eu vou até discordar um pouco da Rita, porque os órgãos públicos têm esses números. A gente vê, o Ministério das Cidades tem mapeado pessoas moradores em região de risco. Eles sabem exatamente, o Edu trouxe o número, são 130 mil em Juiz de Fora. É muita coisa. Então, o poder público ele tem exatamente a noção do tamanho do problema. Eles sabem. A gente sabe aqui em Belo Horizonte onde tem as encostas, onde tem problemas. E a gente sabe na região metropolitana, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, esses dados estão à disposição. Agora, para conseguir atacar isso, precisa de investimento direcionado para o programa certo. E o principal que a gente precisa é prevenção. Esse ano está sendo a Zona da Mata, Juiz de Fora ou Bar. Ano que vem vai ser uma outra cidade de alguma outra região ali perto. Então, todo ano a gente tem algum lugar que vai ser impactado de forma devastadora. Então, como que a gente consegue evitar isso? Com prevenção, com investimentos sérios, mapeamento, entender exatamente o que pode fazer, para onde que essas pessoas podem ir, porque não é simplesmente também falar que a pessoa não pode morar numa região de encosta. Tem que dar opção. São programas habitacionais, criar opções para essas pessoas poderem sair de casa. Então, o investimento que precisa ser feito para evitar isso não é investimento só de agora, de tirar a lama da rua, né, de tentar levar água para essas pessoas. Isso também é preciso. Agora, para evitar que isso se repita, o investimento tem que ser feito antes. Tem que ser feito lá no tempo que está seco, antes da chuva chegar. Olha só,
Ô Marcelo, você está concordando com o que eu falei. Eu estou dizendo que as estatísticas existem, elas não são usadas de forma efetiva para o bem da sociedade. Eu estou te contando que as estatísticas estão aí. Segundo esse levantamento da FIENG, 21% dos acidentes hidrológicos do Brasil ocorreram em Minas Gerais entre 2020 e 2023. E tem um número lá também de quanto isso afetou o PIB do Brasil, quanto isso afetou o PIB de Minas Gerais. Então é preciso uma força-tarefa conjunta. Eu estou falando exatamente o que você está falando. Não existe política pública de médio e longo prazo. Eu só reforcei, Rita, efetivamente. Eu só reforcei que entidades privadas têm esse levantamento, mas as entidades públicas também. A UFMG, a Universidade Federal de Juiz de Fora, elas têm, mas não fazem esses nada. Dados, né? Então já poderiam estar agindo há mais tempo. Pessoal, é isso. Eles têm a estatística, mas não transformam em ação.